Olá, alunos! Eu sou o professor Pedro Neto e nessa videoaula de física vamos falar sobre o movimento retilíneo uniforme variado. Para começarmos esse tipo de movimento, primeiramente vamos falar sobre a aceleração média. Bom, o que é a aceleração média? Acelerar significa variar a velocidade por cada intervalo de tempo. E vamos então ter a relação matemática da aceleração. Então, a aceleração média é a variação da velocidade ΔV pelo intervalo de tempo que é o ΔT, em que essa variação delta significa a diferença entre a velocidade final menos a velocidade inicial, dividida pelo intervalo de tempo, tempo final menos o tempo inicial. No Sistema Internacional de Unidades de Medidas, a unidade padrão para a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Bom, analisando aqui, então, temos a aceleração média é igual a m, a aceleração média é igual a velocidade v, velocidade final, menos v0, velocidade inicial, dividido pelo t, tempo final, menos t0, tempo inicial. Tipo de aceleração. Bom, a aceleração ela pode ter dois tipos. Quando a velocidade estiver aumentando, é porque ele está acelerando. Ele é acelerado. Se a velocidade estiver diminuindo, ele é retardado, ou seja, ele está desacelerando. Então, vamos ter o seguinte: quando a aceleração for maior que zero, ou seja, positiva, é quando a velocidade está aumentando, então ele está sendo acelerado. Se a aceleração for negativa, menor que zero, eu vou ter um movimento retardado. Bom, vamos agora entrando falar sobre o movimento retilíneo uniforme variado. Esse tipo de movimento, reparem, que esse movimento ele percorre em linha reta, uniforme, que tem algo que é igual, e variável, algo também que está variando. Como seria isso? Bom, característica então. Primeiro, é um movimento cuja velocidade está variando. Então, por isso que é variável. E por que é uniforme? Porque a aceleração que é constante. Então, nesse movimento, nós temos aqui um movimento em que a velocidade está variando e a aceleração permanece a mesma. Então, a figurinha aqui mostra um móvel percorrendo durante um certo intervalo de tempo. Reparem que no tempo inicial, começando aqui a marcar o tempo zero, ele vai partir do zero a velocidade e vai atingir uma velocidade de 10 km por hora em 1 segundo. De 1 segundo para 2 segundos, a sua velocidade, que era de 10 km por hora, passa para 20 km por hora. De 2 para 3 segundos, a velocidade passa de 20 km por hora para 30 km por hora. E de 3 a 4 segundos, a sua velocidade aumenta de 30 km por hora para 40 km por hora. Reparem que a velocidade está aumentando de 10 em 10 a cada intervalo de 1 segundo. Então, se ele está variando a velocidade a cada intervalo de 1 segundo, nós temos uma aceleração e vai ser sempre a mesma. Se repararmos aqui, se você pegar e dividir a velocidade pelo tempo, 10 por 1 dá 10, 20 por 2 dá 10, 30 por 3 dá 10, 40 por 4 dá 10. Então, quer dizer que aqui a aceleração permanece a mesma, é constante. Repare que a distância, os espaços percorridos não são mais iguais. Inicialmente, o espaço era menor e no decorrer do tempo, esse espaço aqui ele vai aumentando. Então, caracterizando um movimento uniformemente variado. Então, características desse movimento. Quais são? A aceleração tem que ser sempre constante e diferente de zero.
Se caso a aceleração for igual a zero, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. E nesse movimento, vamos considerar a aceleração média, vista anteriormente, vai ser igual à própria aceleração, no caso chamada aceleração escalar. Equações do movimento retilíneo uniforme. Primeira equação é a da velocidade em função do tempo. Então, essa equação ela vem através da fórmula da aceleração. A aceleração era a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se considerarmos o tempo inicial igual a zero, vamos restar apenas a aceleração multiplicando pelo tempo. Então, se colocarmos aqui a aceleração multiplicada pelo tempo, se eu passar essa velocidade aqui, que está negativa, para o segundo membro, ela fica positiva. Então, temos a fórmula assim, velocidade final é igual a velocidade inicial, mais aceleração multiplicada pelo tempo. Então, essa aqui é a fórmula da velocidade em função do tempo. Nesse caso, nós temos aqui uma função de primeiro grau. Então, para a equação da velocidade. A próxima equação é a equação da posição. Posição é distância. O espaço percorrido em função do tempo. Então, nós vamos ter o seguinte, para esse caso, que o espaço final, que é o S, vai ser igual ao espaço inicial, que é o S0, mais a velocidade inicial, V0, multiplicada pelo tempo, mais a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado, dividido por 2. Reparem que a velocidade inicial e o espaço inicial, eles são constantes. E a aceleração também, já porque estamos caracterizando um movimento retilíneo uniforme variado. Então, o que vai acontecer? O espaço final ele vai variar conforme o tempo. Nessa função aqui, nós temos uma equação de segundo grau. Reparem aqui o tempo elevado a 2. Então, vamos utilizar aqueles cálculos lá da fórmula do delta, a fórmula de Bhaskara. Bom, e a outra equação é a equação de Torricelli. Nessa equação de Torricelli, eu tenho aqui a junção das duas funções, a da velocidade em função do tempo e do espaço em função do tempo. Peguei a primeira função da velocidade e isolei o tempo. Então, o tempo ficou a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela aceleração. Peguei esse valorzinho aqui, essa razão do tempo, e substituí na função do espaço. Onde era t, eu coloquei v menos v0 sobre a. Aqui ficou também v menos v0 sobre a ao quadrado. Fazendo a relação, chega-se nessa relação matemática. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração multiplicada pelo espaço percorrido, ΔS. Então, essa é a equação de Torricelli. Repare que nessa equação não tem o tempo. Nas duas anteriores, as equações, eu tinha o tempo. Velocidade em função do tempo e espaço em função do tempo. Quando é que vamos utilizar essa equação de Torricelli? Quando tivermos uma questão em que o enunciado não fala em tempo. Ele só fala em velocidade, aceleração e distância. Analisando aqui, essa função está aqui. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração multiplicada pelo espaço. Bom, nessa videoaula, a gente encerra por aqui. Na próxima videoaula, começaremos a falar sobre os gráficos do movimento uniforme variado.